Então, é um prazer apresentar o Dr. Carlos, né? Que foi meu companheiro da graduação, entramos juntos na graduação e estamos aqui se encontrando de novo depois de um tempo. Então, o Dr. Carlos ele é pesquisador pós-doc na Universidade de Campinas, né, na Unicamp. Ele possui bacharelado concluído em 2013 e mestrado em 2016 e doutorado em Química pela mesma instituição. E com uma experiência de 10 anos dedicados à quimiometria, ele integrou a equipe da Open Science, uma startup com foco em soluções analíticas multivariadas nos últimos 3 anos. Então, eu passo a palavra para você, Carlos. Obrigado mais uma vez por ter aceito e bom curso a todos, pessoal. Olá, pessoal. Muito obrigado, Vinícius. Um prazer estar aqui. Queria agradecer na figura do Vinícius, da Joana, que estão aqui como organizadores aí desses encontros do mês de novembro, né? E fico muito feliz de poder, passar um pouco aí do que eu vim juntando nesses últimos anos em termos de tratamento multivariado dos dados. Eu queria começar aqui só deixando, enquanto eu ainda tenho a atenção total de vocês, o meu e-mail, tá? Anotem, assim, podem me procurar, qualquer dúvida, o que eu puder ajudar com termos de tratamento de dados ou parcerias aí, estamos sempre abertos. Deixo aqui também o portal do professor Leandro Wang, lá da Unicamp, com o qual eu faço parte, o LCGC Group. Por lá tem o contato do grupo, tem toda a infraestrutura do laboratório. O professor Leandro também está sempre aberto aí a novos desafios. Então, fiquem à vontade para nos procurar, tá? Bom, o que eu pensei para hoje, né? Assim, teve um desafio interessante montar o material, porque a princípio eu coloquei muita coisa, porque tudo parecia muito importante, e daí, de repente, nada parecia tão importante assim. Mas o que eu pensei foi que, bom, pelo programa, vocês estão tendo uma oportunidade de estar sempre colocando em prática, né? Em termos de tratamento de dados, assim, tratando alguns dados, alguns bancos de dados como exemplo, né? Então, eu queria focar bastante, assim, vai ter noção básica de algoritmo, então infelizmente, vai ter um pouquinho só de matemática, né? De álgebra linear, mas eu queria focar muito na interpretação dos resultados, né? Para que quando vocês, por exemplo, hoje à tarde forem tratar os dados da sessão hands-on, vocês tenham ideia, né, do que aquele gráfico, aquele outro gráfico, o que eles trazem de informação, o que é importante ver um e o que é mais importante ver o outro, né? Então, de maneira geral, eu estruturei nos conceitos fundamentais de álgebra linear, assim, vai ser bem rápido, não quero causar trauma em ninguém, assim, nenhum gatilho, né? Mas, assim, só porque eu acho que é muito injusto de repente eu começar a descrever uma matriz ou outra aqui e a pessoa não lembrar, né, o que foi uma transposta, uma inversa, né, ou por que uma projeção ou não. Mas daí logo em seguida, rapidamente, a gente já entra na análise exploratória, então a gente vai ter dois momentos aí com a análise de componentes principais, a PCA, e a análise hierárquica de clusters, o HCA, com, né, a parte matemática e um pouquinho, e um exemplo para a gente treinar essa parte de interpretação. E para fechar, métodos de classificação multivariada, então a gente vai ter análise de discriminantes por mínimos quadrados, parciais, o PLSDA, e assim, bem por cima, a parte de OPLSDA, que seria a parte ortogonal, né, do PLS. Então, aproveitando ainda a atenção de vocês, eu queria deixar alguns materiais logo de cara. O professor Roney, durante sua carreira, ele se esforçou bastante no quesito de disseminar o básico da quimiometria. Então, ele tem uma seção na Química Nova, acho que a gente está na parte 7, se eu não me engano, e cada uma dessas partes, né, é o mesmo título, é Experimento Didático de Quimiometria para alguma coisa, parte tal. Então, para hoje, eu usei bastante a parte 1, a parte 2 e a parte 5, mas eu deixo convite a vocês de olhar os outros, assim, é um tutorial bem mastigadinho, infelizmente é em MATLAB, mas eu acho que não perde em nada, né, principalmente a parte de introdução e explicação das figuras de mérito, é bem interessante. Para a parte de matemática mais bruta, assim, esse livro do Miller e Miller, Estatísticas para Quimiometrias, é muito legal também. Não poderia deixar de falar do livro de quimiometria da professora Márcia Ferreira, que foi, assim, em termos de Brasil, né, de material em língua portuguesa, é um marco,
assim, facilitou muito o trabalho de quem trabalha assim com disseminando a quimiometria, né, dando aulas de quimiometria. Então, é um livro muito completo, ele não é grande, assim, ele não assusta e ele é assim muito digerido, é muito baseado nas aulas dela, muito legal. E dois canais no YouTube, um é do professor Edenir Pereira Filho, da UFSCar. Ele, inclusive, ele foi homenageado na última edição da Escola de Inverno de Quimiometria pelo trabalho dele como divulgador científico. E do Paulo Filgueiras. O Paulo, ele foi meu contemporâneo no laboratório do Rondem. Na verdade, eu estava entrando como IC, mestrado, ele já estava saindo como doutorado. O interessante dele é que ele é doutor em química, mas ele é bacharel em matemática. Então, para quem tem um interesse de um pouquinho mais fundo, assim, eu assim, recomendo de olhos fechados o trabalho do Paulo, tá? Então, vou começar tirando já o elefante da sala, né? Bom, a álgebra linear, infelizmente, ou felizmente, é a linguagem da quimiometria, né? Então, para compreender a maioria das técnicas quimiométricas, é essencial ter um entendimento básico. E assim, não tenho a pretensão nenhuma de fazer algum cálculo, mas é só uma questão de entender qual que é o fenômeno que está associado a isso, né? Então, a ideia aqui não é ficar fornecendo prova e colorário e hipótese e provar nada, né? É, a pouca discussão das explicações teóricas dos teoremas e resultados apresentados, a gente está mais interessado no que isso vai virar, né? Então não vai ser uma revisão pura, né? Eu juro que vai ter um salto lógico no final, assim, apenas ferramentas que a gente vai estar utilizando, né? Então, só para a gente pensar em como a gente organiza nossos dados no dia a dia, né? O escalar, ele é uma quantidade matemática que é completamente descrita por sua magnitude, ou seja, é um único número, né? Seria o jeito mais simples de se reportar um resultado. Então, variáveis escalares geralmente são representadas por letras minúsculas, né? Então, temperatura, né? Um T minúsculo, densidade, uma pressão, uma concentração ou uma área de pico, né? Então, todos são escalares e representados dessa forma. Já os vetores já começa a ficar um pouco mais interessante. Então, tudo que a gente for fazer aqui, né? E acho que é o que. Não sei se já teve alguma prática de multivariado, mas enfim, toda vez que a gente vai trabalhar com essa perspectiva multivariada, a ideia é a gente organizar os nossos dados na forma de vetores, né? Na verdade, na forma de matrizes, né? Mas as nossas amostras em forma de vetores. Então, um vetor é uma quantidade matemática que é completamente descrita por sua magnitude e direção. São geralmente representados por letras minúsculas em negrito, né? Então aqui eu trago uma amostra, por exemplo, standard, né? O STD, ela teve um pico, tem o fator de resposta, a altura, a área, né? E né? Uma tentativa ali de nomeatura, né? Então, a ideia é que a gente vai guardar esse valor, por exemplo, o 1, 073, 712.2 e o 20.730.3 em um vetorzinho, e isso vai ser uma amostra. Então, as decisões das amostras normalmente são vetores para a gente, né? Importante, é um vetor linha, tá? Na maior parte das vezes. O, Daí a gente começa a complicar um pouquinho, né? Porque, assim, o que é um vetor puramente dos nossos dados, né? Qualquer vetor B, no nosso caso, o vetor 435, ele pode ser representado por um ponto no espaço. Então, existe uma correspondência perfeita entre pontos e os vetores, né? Então, os três pontos são ponto 4, 3 e 5 para x, y, z, né? Então, eles são coordenadas de um espaço tridimensional. Então, qualquer vetor B vai poder ser representado como sendo um único ponto no espaço. Então, é um vetor com três informações, mas ele é apenas um ponto nesse espaço tridimensional, né? Então, alguém pode pensar no vetor como sendo uma flecha, né? Apontando para um ponto no espaço, né? Mas, de qualquer maneira, a ideia é de que se você tiver espaços o suficiente para descrever o seu vetor, ele vai ser apenas um ponto. Então, dessa maneira, um escalar, ele é um ponto por si só, né? Um vetorzinho 1, 2 é um ponto no espaço euclidiano de duas dimensões, né? 1, 2, 3, o C é um ponto no espaço de três dimensões, né? E a gente consegue extrapolar. Então, o vetor com 4 vai ser, né? Coloquei aí um tesseract, né? Mas no espaço quatro dimensões que a gente já começa a parar de, né, visualizar. E esse é um dos grandes problemas, né? Que a gente lida com dados de grandes dimensões, e essa é a dificuldade, né? A gente conseguir colocar no papel ou no monitor do computador que aguenta aí três dimensões, né? Ou trabalhar no limite da imaginação, né?
Então, um problema de 400 dimensões, que ainda seria um problema pequeno, mas, sei lá, um espectro no ultravioleta, ele é facilmente representado como um ponto no espaço de 400 dimensões, né? Então, o espectro no infravermelho próximo, sei lá, 1.200 números de ondas, vai ser um ponto no espaço R de 1.200. Então, é importante para a gente pensar em quantos eixos ortogonais nós precisamos para representar os nossos dados, né? E como as ferramentas que a gente vai abordar hoje vai nos auxiliar nessas mudanças, né? Então, a gente vai estar falando muito em compressão dos dados, né? Então, é como que a gente vai poder transformar esse espaço de 400 dimensões num espaço de 2 ou 3 dimensões, né? Então, toda vez que eu falar em compressão, eu queria que você pensasse nisso, né? Que a gente vai estar representando um dado ultra complexo em um sistema de coordenadas ortogonais bem simples, de 2, 3 dimensões, quando muito, 5 ou 6, mas a gente vai estar sempre avaliando de 2 em 2, de 3 em 3, tá? Então, bem, e aqui está o cerne de todas as atividades que vai envolver o dia de hoje, né? Uma matriz, né? Ela é um arranjo retangular de escalares, ou em alguns casos, expressões algébricas, né? Que se avaliam como escalares. Matrizes são chamadas de M por N, então M é um número de linhas, e N de navio, um número de colunas. E são normalmente representados por letras maiúsculas em negritos, né? Então, essa matriz A, ela tem 1, 2, 3, 4 colunas, então ela tem N igual a 4, 1, 2, 3 linhas, M igual a 3, né? E a gente pode procurar os escalares que estão guardados lá dentro, como sendo, por exemplo, o A23 em vermelho é igual a 2. O A34 é igual a 3, né? Então, os elementos da matriz eles podem ser indexados, né, como os índices, né, aí mostrados. Então, vetores e os escalares são casos especiais de matrizes, né? O vetor é uma matriz com apenas uma linha ou uma coluna, e o escalar é uma matriz com apenas, né, um ponto. Tá? Então, mas a ideia da matriz, então, aqui, né, é sempre fazer esse paralelo, né? O que significa para a gente, né, em termos químicos, né? Então, aqui eu tenho 5 amostras de GCMS, de cortes de destilados de petróleo. Então, a gente está o tempo em função do TIC, que é a soma de todas as razões massacargas, né, para um determinado tempo T. E a gente pode guardar isso numa matriz, né? Então, por exemplo, nesse caso, são 5 amostras, né? Então, isso eu vou bater muito na tecla, assim, em todos os exemplos, né? A gente pensar em como a gente guarda esses dados. Então, 5 amostras, a gente tem 5 linhas, né? Cada linha é uma amostra. E no meu caso ali, eu tinha 2.522 variáveis, ou seja, para cada coluna ali, eu tenho um valor de TIC, um valor total de massa. Então, uma matriz de cinco por 2.500 variáveis. Se, por exemplo, eu tiro o vetor que está guardado na linha 3, eu estou tirando a amostra 3. Se eu plotar isso, eu vou ter simplesmente o meu cromatograma de número 3. Né? Então, né, o que fica de importante dessa primeira parte rapidinha é isso, né? Toda vez que a gente for guardar nossas informações, né, pensar numa planilha do Excel, por exemplo, né, as amostras vão estar nas linhas e as variáveis nas colunas. E do mesmo modo que a gente mostrou alguns slides atrás, se eu quiser, por exemplo, né, o valor x, 4 e 7, né, n4 e n7, então eu vou ter a quarta amostra e a sétima variável dela, que é, sei lá, um pico lá em função do tempo, né, um valor de massa qualquer. Né? Assim, aqui é só para falar que eu não, né, que a gente falou sobre isso, mas assim, não que seja isso importante, mas é porque eventualmente vai aparecer esse tipo de notação lá na frente. Então, toda vez que eu falar que teve uma transposição, né, o operador de transposição inverte uma matriz ao longo de seus elementos diagonais, criando uma nova matriz em que a iésima linha é igual à jésima coluna da matriz original, né? Ou, falando em português, a gente troca a linha por coluna, né? Então, tudo que era linha na matriz A vai virar coluna na matriz A transposta, tá? Multiplicação de matriz, né? Então, assim, tudo que a gente vai fazer aqui vai envolver multiplicação de matriz. E os vetores, né, como um caso especial de matriz, eles podem ser multiplicados de 2 maneiras diferentes. Né? A multiplicação de vetores mais comum é o produto interno, que é o produto escalar, e para que o produto interno seja definido, os dois vetores devem ter o mesmo número de elementos ou dimensões. Então, a gente vai estar multiplicando 2 matrizes ou 2 vetores, e a gente vai ter um escalar como resposta. Tá?
Então, observar que o produto interno de dois vetores produz, então, esse resultado escalar. Então, o produto interno ele é frequentemente utilizado, né, nas ciências e é comumente chamado de produto escalar. Então, a gente vai ver o uso dele em problemas de regressão, né, nos quais modelamos uma propriedade ou saída de um sistema com uma concentração química. A gente vai ver bem pouco, na verdade, né, mas pode ser uma variável de qualidade, né, no caso de classificação, e, e a ideia lá vai ser que é a soma ponderada de várias medições diferentes, né? Então, estaremos manipulando matrizes, vetores, tendo como interesse um resultado puramente escalar, né? Um número, a classe da amostra, né? Uma distância, né? E isso é amplamente aplicado em modelagem estatística, tá? O produto interno também é utilizado para determinar o comprimento de vetor. Então, principalmente quando a gente estiver falando no HCA, que ele vai estar ali, né, distribuindo não, né? Escrevendo as amostras no espaço baseado numa função de distância, né? Quão semelhante uma amostra é da outra, né? Então a gente vai estar, na verdade, né, dentro de um espaço predeterminado, e existem vários, a gente vai dar uma olhadinha, mas a ideia vai ser o quê? Eu tenho dois pontos e eu quero saber a distância entre eles, né? Então a gente vai utilizar o produto interno para calcular o comprimento do vetor. Então, o comprimento do vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados do coeficiente do vetor. Ou seja, você pega a transposta do vetor, multiplica por ele mesmo, tira a raiz quadrada. Tá? Então, o comprimento de um vetor é a raiz quadrada do produto interno do vetor com ele mesmo. Tá? Mas o que fica é isso, assim, né? Não precisa saber como calcular, mas saber que isso existe e que a aplicação está logo ali. Né? Vamos falar bastante também de vetor ortogonal e ortonormal, né? Então, assim, apenas qualitativamente, assim, né? Não precisa entrar em grandes debates, né? Os vetores são ditos ortogonais se o produto interno entre eles for zero, né? Então, o que isso significa? Geometricamente, eles têm um ângulo reto entre si, né? Ou são perpendiculares. Já os vetores ortonormais, eles são ortogonais e têm um comprimento unitário, né? Então, se eu pego a transposta, multiplico por ele mesmo, tiro raiz, tem que dar 1, né? Então, tem um testezinho simples, né, para um conjunto ortonormal de vetores, coluna, né? Se eu faço a multiplicação e der 0, ele é ortogonal. Se der 1, ele é ortonormal entre si. Então, é... então quando os vetores são ortogonais, eles vão ter um ângulo específico, né, que é geralmente de 90 graus. Então, eles são perpendiculares. É, Então, é importante pensar assim, eles são perpendiculares, mas seus comprimentos individuais podem ser diferentes, né? Por outro lado, se os vetores são ortonormais, eles têm esse ângulo específico, mas também têm um comprimento unitário, ou seja, né, todos têm a mesma magnitude. Então, isso é interessante pensar que todos têm o mesmo tamanho. Então, isso significa que eles são perpendiculares e têm a mesma intensidade. Então, vetores ortonormais, eles formam uma base especialmente útil para a descrição de espaço vetorial. Então, se todo mundo tem um tamanho 1, né, simplifica muito o cálculo, né, e permite uma representação mais eficiente de dados e sistemas, que é o que vai permear o dia hoje, né, que é tentar descrever, né, mais eficientemente o nosso sistema. Então, o nosso sistema de coordenadas convencional em três dimensões, que a gente está mais acostumado, é o vetor que, né, x1, y1 e z1, é o conjunto de base ortonormal mais comum, né, o euclidiano. Mas a gente vai perceber que ele não é o único conjunto, e o mais importante, ele nem sempre é tão conveniente assim, né? Dependente do contexto, outros conjuntos de vetores ortonormais eles vão ser mais apropriados para representar mais eficaz os nossos dados, né? Bom, projeção, né? Já pulando um pouquinho assim, mas a gente vai falar bastante sobre projeção hoje, né? Então, em geral, o problema de projeção consiste, dado um vetor x e um ponto definido pelo vetor y, encontrar o ponto P, né, o P que está lá em x, ao longo da direção definida por x, que está mais próximo de y. E daí eu poderia falar aqui de todas essas notações, né, mas não é tão necessário assim. Mas a ideia é que a gente perceber que esse ponto P ele é definido pelo vetor x, ele é definido pelo vetor y, né? Ele está projetado de y, e na verdade ele é um pedaço de x, né? Então ele é um valor ponderado de x, né? Ele é literalmente uma porcentagem de x. Então veja,
A gente está procurando novas formas de descrever nossos dados que possuem muitas dimensões, de modo a podermos extrair informações úteis, né? Para isso, organizar nossos dados em vetores, é o que a gente vai fazer. Depois, organizar em amostras, desculpa, organizar as amostras em vetores, organizar esses vetores em matrizes, e no final, o que a gente vai estar procurando são formas de projetar nossos dados em novas coordenadas, né? Para que seja humanamente possível uma interpretação. Então, na verdade, essas novas projeções, elas vão ser médias ponderadas de outros vetores que já existem, né? E daí disso tudo a gente vai poder calcular norma, distância, posição e tudo mais. Eu gosto muito de pensar na sombra de um objeto, que é um tipo de projeção que a gente está, né, mais habituado, né? Então, se eu tenho um objeto tridimensional ali, acendo uma lanterna, de certa forma eu estou projetando a imagem desse objeto em um novo espaço. Então, eu estou saindo de um espaço R3 e indo para o espaço da parede, né? Ou de um anteparo qualquer de R2, né? Não querendo colocar a carroça na frente dos bois, mas isso é basicamente o que a PCA vai tratar, né? Em como pegar meus dados, que têm N dimensões, e projetá-los num plano, né? A projeção de um ponto em relação ao subespaço é uma extensão do conceito da projeção de pontos e linhas, né? Onde o subespaço agora é definido por um conjunto de vetores, né? Nesse caso, né? E esse processo é bem útil em várias aplicações, né? Então, a gente vai falar muito em redução da dimensionalidade, né? Então, na análise de componentes principais e a resolução do sistema de equações lineares, tá? E eu acho que para finalizar essa parte mais burocrática, né? A decomposição, né? Não preciso entrar muito em detalhes aqui, mas aqui é uma decomposição em valores singulares. A PCA ela é baseada principalmente em duas vertentes, né? Ou por decomposição em valores singulares ou por problemas de alto valores e alto vetores. Mas o que eu quero, assim, quando eu disser que uma decomposição dos nossos dados, vamos pensar que a ideia é descrever a nossa matriz original, então essa matriz X, né? Em função, né? Lembrando que as amostras são as linhas, as variáveis das colunas. Então a gente vai descrever essa matriz como uma multiplicação de outras matrizes, de modo a termos propriedades mais interessantes, né? Então aqui é só um exemplo da decomposição em valores singulares, a SVD. E assim, como já está chegando o momento de falar da PCA, acho interessante dizer que, né, a PCA ela pode ser feita a partir dessa decomposição. Então assim, podem ficar tranquilo aqui, né? Então, eu acho que não é nem o lugar, nem não sou nem a pessoa certa para tratar com detalhes de problemas de alto valor, alto vetor, decomposição matricial, mas o que fica é que decompor uma matriz é como desmontar um quebra-cabeça bem complexo, em peças fundamentais para entender melhor a imagem geral dos dados, né? É uma técnica matemática que revela padrões e estruturas que eventualmente estão ocultas nos dados, ajudando a simplificar a análise, né? Então, o que nos une nesse feriado aqui, né, entre outras coisas, é tentar entender como descrever nossos dados. Então, por exemplo, as 50 amostras, né, com 2.500 variáveis cada uma, em um sistema mais palatável, visível, tangível, né? Ou ainda como desmembrar todas essas variáveis de certa forma, encontrar algum padrão nisso, né? Então, com isso, eu acho que a gente começa a falar da análise de componentes principais por si, né? Então, é a PCA, né? Principal Component Analysis. É, ela foi introduzida por Carl Pearson em 1901, mas o tratamento formal só foi desenvolvido por Hotelling, Pearson e Hotelling são nomes que provavelmente vocês já trataram no decorrer desse curso ou vão tratar. O Hotelling, eu garanto que a gente vai ver hoje uma parte do trabalho dele, né? E apesar de ser muito difundido na química e metabolômica, o algoritmo causou, na verdade, uma pequena revolução na área de psicologia, antes de ser utilizado em química, né? Então, queria, né, só uma pequena motivação para a gente começar a entender, né? Então, eu vim dando pinceladas e fazendo alusões à PCA, projeção dos dados de maneira geral, mas para os menos familiarizados, a gente vai colocar todo mundo aqui na mesma página, né? Então, vamos pensar aqui, eu tenho esses 10 filmes, né? Alguém pode virar para mim e falar que não existe padrão nenhum, que são apenas 10 filmes, mas alguém que gosta um pouquinho mais de cinema, de repente, pode virar para mim e falar, pô, Carlos, eu vejo algum grupo, né? Eu acho que esses 5 filmes da esquerda são do Tarantino,
né? Os do meio são do Joss Whedon e os últimos 3 são do Scorsese, né? Mas, de repente, uma outra pessoa pode virar e falar assim, ué, eu vi diferente. Eu acho que os 5 filmes ali da esquerda foram estrelados pelo Samuel Jackson, enquanto os 3 do meio foi pela Emma Thurman, com o Pulp Fiction pelos 2, e os últimos 3 ali pelo Robert De Niro, né? Ou ainda, se você é uma pessoa que pensa com o Martin Scorsese que os filmes da Marvel não são cinema, você pode falar assim, eu vejo 2 grupos, um grupo que são de cinema e outro que não são de cinema, né? E eu não tenho como dizer que ninguém está errado, né? A gente poderia continuar esse debate aqui em agrupar essas amostras, tendo como base o ano de lançamento, o orçamento, a bilheteria, gênero, protagonista, duração do filme, país de origem e cada mais, né? E assim, a grande questão assim é que cada característica tem a sua importância, né? A grande questão é quem é mais importante, né? Não tem certo ou errado, né? Tudo depende do que você quer evidenciar no seu trabalho. Então, nesse Nesse contexto, né, a análise exploratória tem por objetivo detectar e avaliar tendências, né, ou seja, padrões intrínsecas de um conjunto de dados, né? Isso é realizado pela coleção da maior quantidade possível de informações sobre o problema multivariado. E a PCA ela pertence à classe dos algoritmos não supervisionados. Então, vamos lá. Eu quero reconhecer padrões, eu quero descobrir quais e por que amostras são semelhantes ou quais e por que amostras são diferentes. Então, queria chamar atenção para as palavras quais e porquê, né? A gente vai ver que tudo tem a ver com a informação gráfica que iremos avaliar. Então, sempre estamos interessados em saber quais amostras formam ou não um grupo e por que elas formam ou não um grupo. Não faz sentido responder só uma das perguntas. Essas perguntas elas andam sempre juntas e a gente vai ver que isso tem uma implicação gráfica muito séria lá na frente, né? E quando eu digo maior quantidade possível de informação, então é a informação que eu quero reter, né? Captar informação a que interessa. É sempre assim, eu gosto de ter em mente que ao projetar ou comprimir os dados, assim, não tem jeito, algo vai ser perdido, né? A gente não vai ter a informação original. O que o algoritmo busca é tentar reter o que for importante, né? E essa informação tem a ver com os inputs que dou ao sistema. Então, no exemplo anterior, é, não teria como eu separar os filmes por diretor se eu não tivesse dado a informação de quem eram os diretores, né? Ou dos autores, né? Então, tudo depende da informação que é colocada no problema como input, né? Não há como responder uma pergunta se as informações necessárias para tal não forem dadas. Então, assim, é, isso sempre me lembra muito da aula da professora Márcia Ferreira, e aí eu também tento, né, cada um dos exemplos, a gente vai perceber que a primeira etapa é sempre assim, olhar os dados, né? É, por mais complexo que seja o seu conjunto de dados, a gente consegue olhar e ver se ele está te contando alguma coisa, que se tem uma tendência clara, se algo, né? Se o que você está se perguntando, né? Você quer separar pacientes saudáveis de alguma doença, né? De alguma forma, olhando para os dados brutos, você já tem uma certa ideia, né? O que o algoritmo vai fazer, de repente, é só corroborar essa observação. Mas, a princípio, essa informação tem que estar lá dentro, senão não vai adiantar nada. Então, eu falei de método não supervisionado, só uma pequena comparação, né? Então, os métodos não supervisionados são métodos que não requerem nenhuma suposição inicial sobre a estrutura dos dados. Então, eu vou ter só aquela minha matriz X, né? Uma matriz onde o número de linhas são as minhas amostras, as colunas são as variáveis, né? E o objetivo é encontrar agrupamentos naturais, né? Entre grandes aspas, né? Não tem nada de natural assim, mas são agrupamentos que se formam por si só, dadas as características, né? Sem nenhuma. Você não precisa intervir, né? No modelo para isso. Então, alguns exemplos é a PCA, que veremos hoje, o HCA, que veremos hoje, mas também tem o KNN, né? Que é o K-esmo vizinho mais próximo. Então, os métodos não supervisionados, o algoritmo é aplicado ao conjunto de dados não rotulados, tá? Isso é interessante. Então, não tem a informação sobre a saída desejada. O objetivo é explorar a estrutura e os padrões subjacentes nos dados, como agrupamentos, relações entre variáveis. Então, assim, não tem uma orientação específica. Então, vejam,
que normalmente, assim, quem já teve a chance de ver, né, ou fazer uma PCA, a gente vê que são um monte de bolinha lá distribuído no espaço com cores, né? As cores ou os nomes da classe ali foram dadas pelo analista, né? Depois de pronto ali, né? Então foi dado por você, por mim, pelo analista. O algoritmo ele não teve acesso a essa informação, né? Os agrupamentos eles foram se formando e daí cabe a nós perceber ou inferir algo sobre eles, né? Baseado em algum conhecimento prévio. Então aqui eu faço outro parênteses que eu acho assim que para um primeiro contato, assim, não tem nada melhor do que o que a gente está fazendo hoje, o que vocês estão fazendo nesse mês de novembro. Mas assim, eu recomendo fortemente que trabalhem depois com os dados de vocês, né? Que às vezes a gente vê um algoritmo super legal, super na moda, e assim, meus dados eles nem são compatíveis com eles, mas eu tenho tanta vontade de usar. Mas assim, olhe para um problema que você tem hoje, né? E o que você pode fazer com ele hoje, e com essa relação com os dados, assim, é incrível, mas é, é muito mais simples de se aprender, sabe? Quando você sabe de onde veio os dados, você colheu os dados, você sabe tudo sobre as amostras, né? Então, assim, o conhecimento prévio é mega importante nesse processo de aprendizado, né? Eu fecho parênteses. Então, resumindo, os métodos supervisionados são direcionados para prever não gosto da palavra classificar, então para prever com base em algo prévio, né? Enquanto os não supervisionados, eles vão explorar a estrutura interna dos dados sem orientação de rótulos pré-existentes, né? Então, supervisionados ao contrário do não supervisionados, é mandatório alguma suposição inicial sobre o sistema em estudo. A gente vai ver que é uma matriz Y, né? Então, assim, é um clássico, né? X é seus dados, Y é alguma informação, concentração, classe, né? E o objetivo é correlacionar as informações contidas na amostra com a suposição inicial. Então, tem o PLS, PLSDA, todas as modificações de PLS, o SINCA, né? Então, nesses métodos supervisionados, o algoritmo é treinado usando um conjunto de dados rotulado, né? Então, diferente do que a gente viu anteriormente. Então, você já tem respostas desejadas, né? O modelo ele vai aprender a mapear essas entradas para formar as saídas, permitindo prever ou classificar novos dados. Então, né? As cores, os rótulos, os nomes da classe aqui são dadas e o algoritmo ele tem acesso a essa informação. Ele vai trabalhar para criar regras matemáticas, para explicar como esses agrupamentos se formam e aí sim poder prever em amostras desconhecidas, né? Então, em termos de compressão de dados, que é uma outra característica do PCA, só para a gente ter uma ideia assim, mas bom, para quem trabalha com o foco, né, eu entendo que o foco dessa do curso no geral é com LCMS, né? Então vocês estão, né, carecas de saber o tamanho do problema que é, né? Mas 40 cromatogramas de EC de os totais vai ter 10 a quintas variáveis, né? Amostras hiperespectrais, a gente trabalha normalmente aí, por exemplo, 300 amostras com 100 mil variáveis cada uma, então a gente está falando de 10 a sétima, né? Então, e quando a gente vai para massas de alta resolução, então, né, não tem nem o que fazer, né? 120 espectros de massa são 10 a nona variáveis. Então, assim, é só para a gente ter uma ideia do tamanho, né, da magnitude dos dados. Então a gente está, né, para saber o que a gente está, o que a gente está, com o que a gente está trabalhando e onde a gente quer chegar, né? Então a PCA ela vai transformar essas grandes matrizes em informações mais facilmente interpretáveis, então matrizes menores, melhorando a visualização dos dados, dos resultados. Então a PCA ela vai extrair os fatores mais importantes dos dados, ao mesmo tempo que preserva a maior parte da variância, né? Então, o que vai ser variância? Bom, tem uma definição matemática, variância, obviamente, mas vamos pensar a variância como sendo a medida da dispersão que indica o quão espalhados estão os dados em relação à nossa média. Isso seria matemática. Mas para a gente, a variância é a informação química, tá? Então, toda vez que pensar em, né, vamos projetar para preservar a maior variância. Então, para preservar a maior parte da informação química, que é o que nos interessa, né? E Então, no final, a variância são os fatores que descrevem as interações multivariadas, né? E é o que vai revelar as tendências dos dados. Então, um exemplo didático, assim, para a gente, né, é, é, conseguir amarrar esse conceito de variância, né? Então, vamos voltar para essa história da projeção. Essa aqui eu tirei eu só dei uma rebocada a mais, rebuscada a mais, mas é do livro da professora Márcia. Eu acho muito didático isso. Então,
Tenho uma lanterna, estou iluminando uma Bic, né? Uma caneta comum que todos reconhecem. Então, imaginar que tem um anteparo lá atrás e o que eu estou vendo é o que está aqui na minha direita, né? Então, vamos pensar nessa seção transversal dela, a gente ia ter algo mais ou menos assim. Então, veja que né, eu perdi informação de cor, perdi informação de volume, perdi tudo, mas com essa pouca informação eu já tenho uma pista de como o objeto é e a gente poderia até já dar um chute, né? Mas a gente perdeu alguns detalhes, né? Se eu iluminar a caneta por esse ponto, né, não por baixo agora, né, pela tela do computador, talvez a gente teria uma visão mais representativa. Então, é uma visão que capta mais variância, né? Ela ainda é, né, é mais longa e a gente consegue ver que ela é um objeto mais longo do que espesso, né? Tem mais informação sobre a forma da caneta, guarda alguns detalhes, principalmente da tampa ali, o prendedorzinho, o clipe da tampa, né? Então, a gente pode dizer que esse é o eixo de maior variabilidade da caneta, né? É o eixo que capta mais variância, é o eixo que tem mais informação. Entretanto, a gente não sabe ainda se é uma caneta, podia ser uma imagem chapada, né? Tipo uma imagem recortada de uma caneta que está sendo projetada. Então, a gente não tem informação de volume, né? Então, a gente pode virar a caneta e a gente ia ter, pensando nessa projeção, a gente ia perceber que ela tem um volume, é um objeto tubular, né? Ou ainda por esse ponto de vista, a gente ia ter ainda a mesma informação e mais um pouquinho sobre o clipe da caneta ali para confirmar aquela informação. Então, resumidamente, né, essas representações bidimensionais, elas já oferecem informações suficientes para caracterizar nossa caneta completamente, né? Desde que usemos o nosso conhecimento no assunto, no caso, a imaginação, né? Mas quando a gente estiver trabalhando com os dados químicos, nosso conhecimento do nosso sistema. Mas o ponto aqui é que no final, né, esse conhecimento é o que proporciona a interpretação. Tá? Mais alguma coisa? Mas é isso, né? Então, assim, a gente vai perceber lá na frente, vai ter um momento de falar que a primeira componente é que a captura maior, né? A maior variância que descreve melhor os dados. Então, a ideia é essa, né? Aquela seção transversal, ela é muito mais importante do que essa segunda na direita, né? E no final, é isso que a gente vai estar fazendo o tempo todo, né? Só que com dados mais complexos. Então, só um pouquinho de matemática aqui, né? Então, na PCA, os dados são decompostos nas componentes, né? Então, minha matriz X, né? Então, minha matriz X, ela vai ser decomposta em um vetor T vezes um vetor P, um produto interno, vezes o produto interno do vetor P transposto, né? Depois T2, P2 transposto e assim por diante. Então, no final, eu tenho minha matriz X sendo decomposta numa matriz T, numa matriz P transposta e mais o resíduo. Se eu somar tudo isso, eu tenho que voltar para o meu X, né? Então, o X é a matriz de dados, o T vai ser o que a gente vai chamar de scores, o P, os pesos, e o E são os resíduos, né? É, a gente não teve tempo de falar em produto escalar, vetorial, mas é só para dizer que esse P transposto, sim, eu acho que apareceu ali, mas ele só está transposto porque para eu multiplicar o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas da outra, né? É só uma questão burocrática aí, né? Então, mas vejam, o que eu quero mostrar aqui é que não tem nenhuma informação de classe. Eu peguei minha matriz X e vou decompor minha matriz X, né? É um monte de uma série de produtos internos entre vetores de scores e pesos, né? Ou uma série de projeções, né? Então, as projeções elas estão guardadas aí. Então, a gente vai ponderar os scores pelos pesos, né? Como o nome próprio já diz, né? Pelos pesos. Então, o número de linhas ou o número de colunas, né, em T e P, né, o número de colunas em T ou o número de linhas em P, são o número de fatores que eu vou precisar para descrever os meus dados completamente, né? Então, no nosso caso lá da caneta, a gente teve cadê? Aqui, né? Então, seria uma matriz com três linhas e três colunas ali, né? Então, as componentes principais, ela descrevem o máximo de variância, então, de informação retida, né? Sempre pensando lá na caneta. E elas normalmente são calculadas em ordem decrescente de importância. Então, esse aqui é um gráfico clássico. Quando a gente faz uma PCA, a gente vê a variância caindo conforme a gente aumenta o número de componentes principais. Então,
Primeira coisa importante, a ordem crescente de importância. Pensando lá na caneta de novo. Primeira componente era a que melhor representava a minha caneta. Logo, era a que mais capturava a variância. Logo, era a de maior importância. E, portanto, se a gente fosse fazer um cálculo, ela ia aparecer como sendo a primeira componente principal. Então, nesse exemplo aqui, eu não sei... Ah, não, tá dando para ver bem. A primeira componente ela tem 46, a segunda 32, depois 18, 8, 1. No final de 5 componentes, eu acumulo a 100% de variância capturada. Então, se eu usar 5 componentes nesse exemplo, eu usei todos os meus dados. Então, logo, eu não precisava decompor para tomar essa decisão. Então, a ideia é sempre trabalhar com números bem menores do que 100, né? Nesse exemplo, se eu fizer um gráfico da primeira componente pela segunda, eu vou estar observando 78% da informação contida, né? Que é o 46 mais o 32. E isso pode ser o suficiente, né? Se eu ainda quiser adicionar uma componente, o 3D ainda é o limite, né? Do que a gente consegue interpretar. Então, eu teria quase 90, né? Então, veja, eu saí... Parece pouco, mas se a gente pensar friamente, eu saí de um problema de 5 dimensões para um problema de, no máximo, 3, né? Então, né? Eu falei brevemente ali da matriz de scores de peso, né? Mas o que que significam, o que são elas graficamente, né? Então, toda vez que a gente falar de scores, a gente está falando do modo das amostras, né? A gente está falando de vetores ortogonais. Então, é onde está nossas amostras, são o que descreve nossas amostras no espaço. E quando a gente falar de peso, são os modos das variáveis, são vetores ortonormais. E ele vai ter. Deixa eu ver se no outro vou falar isso. Não. Então, o legal dos pesos é que ele guarda a informação. Como fala, o perfil da informação original. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu estou trabalhando com cromatograma gasoso, né? Com os cromatogramas, o meu peso vai ter uma carinha de cromatograma, né? Se eu estou trabalhando com FTIR, os pesos vão ter cara de espectros de infravermelho. CRMN vão ter caras de espectros de RMN. Então, assim, facilita muito a interpretação dos resultados. E veja que eu não coloquei um em cada slide por um motivo, assim, né? Os scores e os pesos são interpretados em pares, né? De vez em quando eu vou falar loadings, né? Tem scores, loadings, que a nomenclatura em inglês acaba confundindo, mas scores peso ou scores loadings. Mas a ideia é que sempre reportem em pares. Não faz sentido eu saber, né? Se as minhas amostras são diferentes, são iguais, estão se agrupando ou não estão se agrupando, se eu não sei o porquê. Eu quero saber quais e eu quero saber por quê. Então é sempre importante a gente analisar os dois ao mesmo tempo, né? Então, vamos, né, tentar trabalhar um pouquinho como que, então, qual que é a grande ideia, né? O objetivo é a gente tentar descrever nossos dados numa dimensão, né, imprópria para uma dimensão melhor e melhorar a nossa interpretação, né? Então, eu falei lá que o objetivo do algoritmo está em maximizar a estrutura da variância de x, né? Lembra da caneta? A projeção que retinha mais informação que nos remetia à caneta original. Então, eu tenho esse conjunto aqui, que está no XY cartesiano qualquer, euclidiano qualquer. Então, o ponto, né? Eu destaco esse pontinho aí só para a gente pensar um pouco. Se eu quisesse descrever esse cara, né? Eu ia ter que descrever ele em termos de x e de y, né? Concordam? Então, ele tem um valor de x, ele é ponderado por x, ele tem um valor de y, ele é ponderado por y. Mas os nossos dados, eles têm né, uma estrutura que mostra uma tendência, né? Então a gente está buscando essa tendência, né? Então a pergunta que fica é quais vetores eu preciso encontrar para descrever melhor meus dados, né? Então a gente tem que lembrar que não pode ser qualquer vetor, né? O primeiro vetor pode ser qualquer um, mas o segundo ele tem que ser ortogonal, né? E tem que descrever informações diferentes. Então a gente pode pensar, né? Essa linha, a maior linha, ela captura a maior variância, né? E a linha ortogonal, menorzinha, ela captura uma variância menor, né? Então, a gente está maximizando a estrutura de variância da matriz X. Então, logo, com dois novos eixos, a gente pode esquecer os eixos antigos e rotacionar nossos dados, né? Veja, são os mesmos dados, apenas rotacionados, né? Então, veja agora que a amostra destacada, ela é descrita basicamente por X, né? Que não é mais X agora, é chamado de
primeira componente principal. Então, de novo, né? Só perceber que essa primeira componente principal é a que captura mais variância. Ela explica melhor a tendência dos dados. Ela explica. A PC2 explica os dados? Explica, ela explica uma dispersão. Mas a PC1 ela explica mais, né? Melhor a tendência dos dados, né? E o ponto é que elas são ortogonais entre si. Então, isso é basicamente o que acontece quando a gente está construindo o nosso modelinho PCA. Né? Então, encontrando novos eixos, né? Um pouquinho, só rapidinho, né? Então, eu começo com o meu sisteminha aqui, x igual a t vezes p transposto. Então, x sendo descrito por uma matriz de escórias de peso. Eu multiplico por p, é um artifício, né? Porque não precisava lembrar disso, mas P transposto vezes P é igual a identidade, porque são ortogonais, né? Não importa muito, tá? Mas assim, a matriz identidade ela é como se ela fosse uma matriz 1, né? Na álgebra linear, assim, ela é como se fosse o número 1. Então, assim, ela facilita várias contas. Então, na prática, eu tenho o XP igual a T. Então, o produto dos meus dados por uma nova base vetorial, né? O X são os meus dados, então ele está numa nova base vetorial P, né? E eu vou ter minha projeção, né, dos scores. Então, eu vou projetar meus dados, uma nova base vetorial e ponderar eles pelos pesos. Então, a primeira componente, né, é o que eu falei até agora, só que escrito de uma maneira muito mais elegante. O primeiro componente aí vai ser o argumento que maximiza a variância de x, tá? Então, o P é o vetor normal, então o produto da primeira componente, né, o vetor P1 transposto P1 tem que ser 1 para qualquer produto entre duas componentes, né? Tem que ser 0 porque são ortogonais. Então, a ideia é isso, né? Achei a primeira componente, a segunda tem que ser ortogonal a ela e a primeira tem que explicar melhor a variância. Isso é o que tem que ficar. Né? Então, um exemplinho rápido. Ele é bem simples mesmo, assim, só para a gente poder explorar um pouquinho do que a gente falou até agora. Então, eu tirei esses dados do. Inclusive, assim, é, não sei para quem tem familiaridade, mas a Agent Vector é uma empresa de software, mas ela trabalha com o MATLAB, né? Essa é a parte triste. Mas ela tem uma série de webinários, assim, tirando a parte prática deles, assim, a parte mais conceitual é muito boa. Muito boa, assim. O que eu quero dizer é que a parte conceitual pode ser aproveitada por todo mundo, a parte prática é só para quem tiver domínio ou tiver a fim de aprender MATLAB, né? Mas enfim, os dados são a média de consumo de destilados, vinho, cerveja, mais a expectativa de vida e a taxa de doenças cardíacas de 10 países, né? França, Itália, Suíça, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, Rússia, República Tcheca, Japão e México. Então, é legal a gente pensar, então, tenho meus dados são a média de consumo, então, de destilados, então, 1, 2, 3, expectativa de vida 4, e a taxa de doenças cardíacas 5. São 5 variáveis. Então, vão ter 5 colunas. 10 países, então cada país vão ser uma amostra. 10 países, 10 linhas. Então, minha matriz X ela é 10 por 5. Né? E o primeiro passo é dar uma olhadinha nesses dados. Né? Então, isso aqui são a relação de, por exemplo, de amostra, né? Então, os países pela variável vinho. Né? Então, a gente vê que a França, Itália e a Suíça têm um consumo mais alto de vinho, enquanto a Rússia, a República Tcheca, o Japão e o México, né? Mais baixo, está bem ali embaixo. Com relação à cerveja, a República Tcheca, ela dispara, né? E a Itália e a Rússia está bem mais baixo que os outros países. O consumo de destilados na Rússia é muito mais alto do que da Itália, República Tcheca e México. E a expectativa do Japão é a mais alta, da Rússia é a mais baixa, e a gente tem aquele grupo ali que é bem linear, né? Dos europeus ali. Com relação à taxa de doença cardíaca, da Rússia é alta, e lá embaixo, na direita, né, o Japão e o México bem mais baixo, junto com a França também. Então, o primeiro ponto né, escolher um número adequado, né? Eu deixo como pergunta, né, o que é adequado, né? Uma vez que a gente está analisando não, ficou redundante, uma vez que é uma análise exploratória de dados, um número exato de PCA significativos, ele não é tão crítico, né?
A gente não precisa ficar tão preocupado com isso. A ideia é que a gente use menos componentes do que o conjunto de dados tem no total. Então, a gente vai ver que é muito, 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 muito menos crítico aqui do que quando a gente for fazer uma calibração, uma classificação, né? Então, aqui a gente não tem um risco de subajustar ou sobreajustar o modelo, né? A ideia é sempre avaliar o par score e peso e ver se eles fazem algum sentido, né? Então, fica... é, é, inclusive, eu não sei como que vai ser a aula prática lá, né, de vocês, mas se tiver a chance de colocar mais, por exemplo, você está vendo lá que o sistema precisa de 3, 4 componentes, coloque 10 e dá uma olhada nas últimas, assim. Fica evidente de que não serve para nada e que não faz sentido nenhum, né? E com o tempo isso vai ficando cada vez mais claro, né? Então, nesse caso, eu escolhi 3 componentes, né? Então, mas enfim, é importante falar que, bom, é escolhido como, né? Normalmente a gente vai olhar para aquele gráfico de variância capturado, né? Então, vamos dar uma olhada, então, a primeira componente principal, né? Então, como que eu sei o que que é score, o que que é peso, se eu não escrevi? Quer dizer, vai estar escrito ali, mas como saber, né? Lembrar que score tem a ver com a amostra, né? Então, é o da esquerda, e os pesos estão relacionados com as variáveis, que é o da direita. Então, as variáveis são as bebidas, a taxa de doença cardíaca e a expectativa de vida, né? Então, dá para a gente olhar aqui que vinho e expectativa de vida está correlacionado. Então, vocês veem meu mouse? Sim, Sim. vinho e expectativa de vida está correlacionado. A taxa de doença cardíaca e o consumo de licor também está correlacionado. Então, eles estão, né, do mesmo lado, né, lado positivo, lado negativo da componente. Né? Que mais? A taxa de doença cardíaca e de licor são anticorrelacionados com a de vinho e expectativa de vida, né? Então, ainda bem, né, que que a expectativa de vida não é correlacionada com a taxa de doenças cardíacas, né? E a Rússia, ela é bem baixo na PC1. Então, aqui está a PC1, né? A Rússia está bem baixo, né? Isso está correlacionado com o licor e a doença cardíaca, né? Mas isso é só 46% da história, né? Então, a primeira componente capturou 46% de variância. Então, vamos dar uma olhada, em vez de olhar só PC2, vamos olhar agora PC1 contra PC2, que seria né, um jeito mais normal de se olhar, né? Então, a gente vê que a taxa de doença cardíaca e o consumo de cerveja são ortogonais. Então, tá aqui, cerveja, e aqui, doença cardíaca são ortogonais, né? A Rússia é o país mais estranho, né? Por quê? Né? Então, ele tende a ser alto em destilado, né? O licor, e alto também em termos de doença cardíaca, e baixo em cerveja e expectativa de vida. Então, a Rússia está aqui nesse quadrante, né? Então, ele tende a ser alto com relação a essas variáveis aqui, a esses pesos, né? Então, o consumo de destilados e a doença cardíaca, e tende a ser baixo, então, com essa parte aqui, né? Cerveja e expectativa de vida. Então, ela está ali basicamente porque tem uma alta taxa de doença cardíaca e alto consumo de destilados, né? A França é relativamente alta em consumo de vinho e baixa em cerveja, e também baixo em doenças cardíacas. E a República Tcheca, meio alto em cerveja e baixo em doença cardíaca, né? E tem o México ali no meio dos europeus, né? Só deixo aí como uma observação por enquanto, né? E a gente vai dar uma olhada, então, né, nas qualidades do modelo, né? Lembre do México lá perdido. Então, quando a gente vai... Isso aqui vai servir para o PCA, para o PLSDA, o PLS, o PLSDA, para qualquer método baseado em fator. Como avaliar a qualidade do modelo, né? Então, um dos parâmetros pode ser o Q residual, é uma medida de quanto de cada amostra que não é explicada pelo modelo. Então, algumas características da medida incluem é um valor Q, é escalar, então é um número para cada amostra.
a soma dos quadrados da discrepância entre a amostra e o modelo. Eu vou mostrar graficamente, acho que fica melhor. Mas a ideia é que um valor pequeno de Q residual indica que a amostra é bem explicada pelo modelo. Um valor grande de Q residual indica que a amostra não é bem explicada pelo modelo. Eu devia ter posto negrito não. Né? E os resíduos são ortogonais ao espaço do modelo. Então, se eu tenho um resíduo muito alto, na verdade, eu estou projetando num espaço que não tem nada a ver com o espaço que eu estava interessado aqui, né? Então, uma outra ferramenta é o Hotelling, o T quadrado. O teste de Hotelling T quadrado é uma medida estatística que avalia a distância da projeção de uma amostra no subespaço do modelo, com relação à origem do modelo. Então, também é um valor apenas para cada um. Então, a distância da origem do modelo, a projeção da amostra, ele significa, né, a distância da origem do modelo até a projeção da amostra. Então, um valor pequeno de t indica que a projeção da amostra está próxima ao centro dos dados, né? E um valor grande de t significa que a projeção da amostra está distante do centro dos dados. Então, eu vou direto para a parte aqui, que eu acho que fica mais fácil. Então, nesse plano aqui, eu tenho o meu modelo, né? O que é alto, ele aponta para um outro plano que não tem nada a ver com o que a gente está modelando, né? Um resíduo muito alto. E um t quadrado aqui, ele aponta para uma distância muito grande do centro do modelo, né? Então, esse aqui é o vetor média e o t apontando para longe do centro do modelo, né? Nessa projeção aqui, é a mais legal, eu acho, que aqui eu tenho o meu modelo, né, como sendo apenas uma componente. Então, esse ponto aqui no meio tem um baixo t quadrado, porque ele está no meio do modelo, ele aponta para a média, né? Mas ele está longe da minha projeção. Então, ele tem um alto Q, né? Esse aqui é o pior dos casos, onde tanto t quadrado quanto Q são altos. Então, além dele estar fora da linha aqui, ele está fora do plano, ele também está bem longe da média, né? Que seria esse vetor aqui. E aqui eu tenho um Q bem baixinho, porque ele está no plano do modelo, mas ele tem um valor de t quadrado alto porque ele está muito longe da média. Esse aqui é o pior dos casos quando a gente está fazendo um problema de regressão. É o que acontece quando a gente, por exemplo, a gente faz um modelo, sei lá, de 0 a 1000 ppm e tenta prever para 1100, né? Não vai funcionar muito bem, né? Então, voltando lá para o México, se a gente for olhar os resíduos, contribuição Q do México, a gente vê que todos os resíduos contribuem negativamente, né? Então, o que a gente pode concluir aqui é de que talvez, por mais que o México esteja lá no meio, esse não seja o melhor modelo para descrever o México, né? Mas veja assim, é um caso bem, bem difícil, na verdade, de se avaliar, né? Mas a ideia é essa, ele é um outlier por não estar bem descrito naquele meio. E já em termos de T quadrados, a gente olha para a Rússia, apesar dela ter um comportamento, né? A ideia aqui é que seja randômico, né? No final, são medidas de resíduo. Então, a gente quer algo randômico ou zero, né? Então, a Rússia, ela tem um comportamento ainda, uma tendência, mas, assim, a princípio, o modelo, ele não rejeita, né? Como um outlier, como algo que deve ser excluído, né? E, na verdade, pode ser que você está usando esse modelo para mostrar que a Rússia tem um comportamento diferente dos outros países, por exemplo, né? Tudo depende do que você quer mostrar. Então, os outliers, os valores atípicos, eles podem ter uma grande influência em um modelo de análise de componentes principais. No entanto, eles geralmente são facilmente identificados, né? Então, para verificar a presença de outliers, a gente normalmente vai observar essas amostras que se destacam, né? Igual a Rússia no gráfico de score, ela estava muito longe. E depois a gente dá uma olhada se os valores muito elevados de resíduo Q e de T quadrado ou amplo. Mas vejam, né? Amostras que aparecem separadas ou distantes do gráfico de Scott, né? Então, tudo depende, né? Os valores atípicos normalmente são observações que vão se desviar significantemente do padrão geral dos dados, né? Tem um impacto desproporcional, mas lidar e identificar os outliers é importante no sentido de que se é um outlier verdadeiro, eu realmente tenho que tirar, mas se é uma amostra que está se comportando de forma anômala, na verdade pode ser que seja
a resposta que você está procurando, né? Então, assim, depende muito do tipo de pergunta que você está fazendo para o seu modelo, né? Mas, resumidamente, né? Então, sempre comece observando os seus dados brutos. Tá? A PCA ela vai extrair os scores dos pesos impares, começando com o de maior variância. Então, os scores sempre em relação às amostras. É, os carregamentos mostram relações entre as variáveis, os pesos mostram relações entre as variáveis. Então, juntos, eles vão mostrar como as variáveis se combinam para criar tendências nas amostras. E utilize diagnósticos adicionais, como Q ou T quadrado, né? Então, Q, distância residual da amostra, ou relação ao subespaço, e o T quadrado, a distância da amostra ao centro, né, do subespaço do modelo. E aqui a gente já emenda com o HCA, que a gente vai ver que, assim, eles estão... Oi? Carlos, Oi, desculpa te interromper. Eu queria imagina. só te perguntar se faria sentido para você a gente colocar algumas perguntas sobre PCA nesse momento, ou se você prefere deixar para o final mesmo, Ah, pode que perguntar. juntou aqui algumas perguntas a respeito dessa etapa. Pode perguntar, pode perguntar. Beleza, eu vou passar aqui algumas, também só as mais votadas aqui para não tirar o andamento. A primeira pergunta é: tem algum problema se separar pela PC2 se não tiver uma boa separação por PC1? Isso daria para explicar o problema em questão? Ah, eu diria que sim. Mas um cuidado é que eu acho que vai ter uma aula de pré-processamento, né? Mas, assim, eu aconselho dar uma olhada nisso, assim, que normalmente quando a PC1 ela não está explicando muito bem, teve algum probleminha de pré-processamento. E 90% das vezes a pessoa não fez algum pré-processamento que centraliza o modelo na média, né? Eu só tomaria cuidado com isso. Mas, assim, mesmo fazendo tudo certo e só a PC2 faz sentido, não tem problema nenhum. Pode ser que a PC1, assim, você tem tanta variabilidade é, intraclasse que precisa de uma PC1 para explicar isso, né? E o comportamento químico só vem na 2, assim, não... A princípio não é um problema, não. Beleza, tem agora uma que subiu para mais votada aqui, que tem uma outra parecida, então já responde duas em uma. Tem um mínimo de componentes principais em porcentagem para se dizer que o gráfico de separação seja aceito significativamente, né, estatisticamente. E aí eu vou aproveitar e emendar uma pergunta junto minha, que eu já ouvi falar na análise de broken stick, que seria para fazer essa validação do percentual, se ele é significativo ou não. Você tem alguma relação ou Nossa, alguma não associação com conheço essa. Mas, assim, isso? o que a gente tem a ver é, assim, que na PCA não é tão crítico, assim. Se você usou Uhum. uma e duas e resolveu o seu problema, tá tudo bem, né? Independente do percentual de Independente do explicação. percentual, Certo, certeza. legal. Aí, eu vou fazer só mais duas aqui, acho que para não atrasar muito. Aí a pessoa comentou, eu tinha escutado que quando uma matriz tem poucas linhas ou amostras e tem um número gigante de colunas ou variáveis, teria um desbalance ou a confiabilidade de resposta. É, bom, deixa eu tentar reformular aqui, porque ficou... Bom, eu vou reformular. Ouvi dizer que há um problema de confiabilidade ou desbalanceamento em análise de dados quando uma matriz tem um número muito grande de variáveis colunas, mas poucas observações ou amostras. Pode explicar mais sobre isso? Seria vantajoso ter um maior número de amostras nesses casos? Então, isso é um problema puramente de químicos, né? Os estatísticos, normalmente, eles vão ter poucas colunas e milhões de amostras, assim. E os químicos, a gente sempre está correndo atrás. Então, sim, né? Agora, assim, o PCA, ele é um pouco mais brando nesse sentido, né? Então, se você está só ali tentando explorar seus dados, está tudo bem. Agora, quando você começa a falar assim, pô, eu vou calibrar, vou classificar, e você tem poucas amostras, é muito difícil, porque a gente vai até passar rapidamente, né? A parte de validar o modelo fica muito prejudicada, né? Beleza. Obrigada, Carlos. Agora a última, Imagina. você estava explicando ali a parte da BIC, né, da caneta, Uhum, e aí nesse momento chegou a pergunta, quer dizer, um comentário até, né? Por isso que falam que quando usam PCA, perdem informação e aplicaria também para o PLSDA. justo, sim. Os dois andam juntinhos aí. No PLSD a gente vai ver que
a gente vai ter uma rotação nesse plano e a gente vai começar a chamar de variável latente, mas a ideia é a mesma, né? A gente vai capturar a maior parte a maior parte da variância, mas no final a gente trabalha aí com 80, 70, sempre tem uma perda, correto? Perfeito, Carlos. Obrigada. Acho que agora a gente Imagina. prossegue aí. Então, vamos rapidinho para o HCA. Então, é uma técnica baseada na similaridade dos objetos para identificar grupos ou clusters, né? A ideia aqui, similaridade, então, acho que eu até já tangenciei o assunto, mas é a distância dos objetos no espaço e o resultado ele está na forma de um dendrograma, né? Que é essa que eu coloquei propositalmente um mais complexo, a gente vai ver um mais simples, né? Mas a ideia é que a gente tem uma hierarquia de vários níveis, né? Onde diferentes clusters estão unidos como um aglomerado no próximo nível. Então, permite que o usuário decida o nível ou escala de clustering mais adequada para a aplicação. Então, a ideia aqui ainda é a mesma, né? É basear na análise de dados para inferir relações entre as variáveis e amostras sem dar nenhuma informação para o modelo, né? Em termos de classe ou de concentração. Então, no final, resumidamente, a gente vai calcular distâncias de amostra a amostra, de cluster a cluster, em algum subespaço, e a gente parte do princípio que as amostras mais próximas são semelhantes e as amostras mais distantes são as mais diferentes, né? Então, essa árvore, ela não é um único conjunto de cluster, mas sim uma hierarquia, né? Que vai variar em função da distância. Então, um método simples de determinar a distância é calcular a norma, né? A gente, né, passei lá rapidamente, que é o comprimento do vetor que liga dois centros de amostras, né? Então, uma distância euclidiana simples. Então, vai parecer meio esotérico agora, mas se a gente pensar nessas amostras como sendo um ponto no espaço multidimensional, né, então a gente vai ter dimensões o suficiente para explicar a minha amostra. Então, um espectro, né, de massas unitário, de, sei lá, de 500 razões de massa-carga, ele vai ser um ponto no espaço de 500 dimensões, né? Então, nesse espaço de 500 dimensões, eu posso calcular a distância entre dois pontos, né? Que são duas amostras, dois espectros, e saber se eles são semelhantes ou não, né? Existe, sim, diversas maneiras de calcular essa distância, né? Então, só para pontuar alguns aqui, o vizinho mais próximo, vizinho mais distante, média centroide, o método de Ward, eles são fundamentalmente diferentes, tá? Bem diferentes, mas na prática, o que a gente vai estar olhando é o mesmo dendrograma, né? O que eu falo sempre é para tomar cuidado, principalmente no que, né, vi um dendrograma legal num artigo, no livro, quero reproduzir, dê uma olhada no método que ele utilizou, e quando você for reportar o seu, reporte o método que você utilizou, porque daí o que muda de um para o outro, na prática, é a escala de Y, né? Que é a escala de similaridade, né? Alguns vão de 0 a 1, alguns vão passar de 100, né? Um é decrescente, outro é crescente, né? Esse tipo de coisa. Então, só ficar de olho na escala aqui do lado, né? Então, um exemplo rápido. Então, eu tenho 5 objetos e as coordenadas no espaço, né? X e Y, né? Então, tem A, B, C, D, E, eles estão... Plotei eles aqui no espaço. Então, graficamente mesmo, assim, né? Sem precisar calcular a norma de nada, né? A gente percebe que a distância de A e C e de D e E é de 1, né? E visivelmente elas são mais próximas, né? A e C estão próximas entre si e E e D estão mais próximos entre si. Então, eu junto dois, AC forma um grupo, e D forma outro grupo. Comecei a construir o meu modelo de HCA. Então, agora a grande questão é, né? O B pertence a qual cluster? Né? Então, aqui eu tenho uma distância, né? Todas as tabelas, uma tabela com todas as distâncias. Então, a distância de A com A é zero, né? Então, a diagonal é sempre zero, né? Que são do ponto com ele mesmo. E depois a gente tem, né? De A com B, 2,9, de A com C, 1, né? A com D, enfim. Se a gente né, tomando isso como base, a gente consegue, então, desenhar o nosso HCA. Então, ele é feito dessa maneira, só que de uma forma muito mais, né? Com muito mais amostras, né? Então, E e D formam o primeiro grupo. Então, desenhem lá. E e D alinhados como um cluster na árvore. Eu poderia começar com A e C, né? Porque eles têm a mesma distância, mas enfim. Depois eu vou com A e C, segundo passo, né? Então, eu vou tratar eles como sendo um cluster só agora, né? E aí, vou colocar o meu B, né? Então, construir aqui o meu dendrograma na esquerda. Então, né, como interpretar isso, né?
uma distância de 2,5 não dá, mas 2,25, né, cortando aqui, eu vou ter 3 grupos distintos, né? Com uma distância de 1,5, né, eu tenho só 2 grupos. E com menores de 1,5, eu vou ter 5 amostras em 5 grupos, né? Então a ideia é essa, né? O usuário, no final, você que tem a pergunta, você vai poder mexer, né, nesse threshold aí, nesse limiar, para poder descrever, né, quantos grupos você tem ou não, né? Depende do que você quer mostrar, né? Então, um exemplinho aqui é análise exploratória de amostra de água mineral. Tirei do livro da professora Márcia, mas é desse artigo que está aqui embaixo. Então, o objetivo é diferenciá-las de acordo com a origem geográfica. Então, são dados de ICP-OS, então determinaram seis elementos, 9 marcas ao total, né, amostras de alguns estados. Então, pensando, né, na minha matriz de dados, então, tenho 6 variáveis, né, que são a concentração desses elementos. Então, 6 colunas, 9 marcas, 9 linhas, né? 9 por 6. Tá? Primeira etapa, vamos visualizar os dados. Então, aqui também uma dica, né? Ah, não, só explicando, na verdade, os dados eles estão autoescalados, então tem valor negativo aqui, mas a ideia é que se um valor é negativo, é um valor que está abaixo da média, né, do grupo, e se um valor é positivo, é um valor que está acima da média, né? E o zero não é um zero, né? O zero é a média, né? Não é a ausência do metal. Mas a dica aqui é a seguinte: eu plotei aqui, né, com o esquema de cores do MATLAB padrão, e assim, não é muito revelador, né? Porque são muitas amostras ali, não dá para saber nada. Então, o legal também é vocês, tendo informações, né, de quais são as marcas, tentar colocar, por exemplo, uma cor para cada marca, ou uma cor para cada elemento, e tentar, antes de construir o modelo, já revelar algum tipo de tendência nos seus dados, né? Então, aqui por marca, a gente já começa a ver umas coisas legais, né? Então a F, ela se destaca lá, né, com estrôncio bem alto, né? O magnésio aqui mais alto também parece ser uma característica da E, né? O que mais? Essa faixa aqui mais embaixo são características da C e da A. Então, de certa forma, assim, parece promissor, né? Uma olhada dos dados tem, minimamente, ele revela alguma coisa, né? Porque a ideia é que, assim, não tem milagre, né? Se a informação não tiver, a gente não estiver contida, a gente não vai conseguir extrair, né? Então, se a gente colocar ainda, assim, os gráficos por elemento, em função das amostras, a gente também vê algumas tendências, né? As amostras A, o maior teor de sódio, junto com a D, a F aí, só a D que tem maiores valores de potássio, né? A E se destacando aqui em magnésio, enfim, a F com estrôncio, né? Mas, assim, procure olhar de mais de uma forma os seus dados, né? Em forma de tabela, em forma de gráfico, né? Em cores diferentes, com ideogramas diferentes, enfim, né? E no HCA não tem muito erro, né? Escolhendo, né? Importando os seus dados, escolhendo qual vai ser a forma que você vai calcular a distância, o modelo é gerado, né? Agora o trabalho aqui é todo nosso, né? Então, aqui é o que eu disse sobre o método permitir que o usuário decida o nível ou escala de clustering mais adequado à aplicação. Então, veja que é importante um conhecimento prévio, né? Saber muito bem o que a gente quer evidenciar. Então, se eu tivesse threshold aí de 0,84, né? Fica sempre marcado aqui na esquerda. Eu tenho 2 grupos, né? Eu tenho o E e o resto, né? Daí eu mexendo aqui, 0,68, tenho 3 grupos. 0,56, 4 grupos. 0,46, 5 grupos. 0,35, 6 grupos, né? E finalmente com 0,14, no threshold, eu tenho 8 grupos inscritos, né? E é claro aí que a gente pode inferir algumas coisas a partir do endograma, né? O grupo B, que está em verde, ele é bem mais homogêneo e menos disperso do que o A, que está em vermelho, e o D, né, que está em azul ciano aqui, né? Comparar os maiores, né? Então a gente vê que é bem mais homogêneo porque a hierarquia deles são bem menores, né, do que do A e do D, né? Então, se fosse uma necessidade eu separar as amostras de B, eu ia precisar de um threshold bem baixinho para chegar lá, né?
Já D é o oposto, né? Um threshold um pouco maior, eu já conseguiria separar todas as amostras de D, se isso fosse, né? Então, no nosso caso, a gente quer deixar o grupo D junto, né? Então, depende da pergunta, né? E G e H, eles são aqui, em verde escuro, eles são sobrepostos, e não importa o que eu fiz, eles são sempre sobrepostos. Então, é uma indicação de que, mesmo sendo de marcas diferentes, eles possuem composições parecidas, né? Em termos de metal analisado, claro, né? Se eu fizesse algum outro tipo de análise, eu teria outro tipo de resposta, né? Mas aí, fazendo um paralelo com o PCA, né? Isso aqui são os scores desses mesmos dados, né? Então, a primeira componente tem 46% de variância explicada e a segunda 26%. Né? Então, veja aí que com mais ou menos 72% eu já tenho, né, uma bela distribuição, né? A gente pode ver todos os grupos bem separados, né? Mas lembrar, só o score não é suficiente, né? Então, por que que eles estão tão separados dessa maneira, né? Então, a gente sempre avalia em par. Né? Então, preciso de 2 pesos ou 2 loadings aqui, né? Então, os 2 loads estão aqui. Então, a gente vê que as amostras positivas na PC1, né, que são as que estão do lado, todas as que estão do lado direito, tem uma maior prevalência de potássio, magnésio e cálcio, né? Que é isso aqui, né? PC1 positivo, né? Potássio, magnésio, cálcio, um pouquinho de estronço, né? Então, as amostras que estão nessa parte direita dos scores, são mais puxadas para essa característica, né? Enquanto as negativas, essa mesma PC, tem uma prevalência maior de bário e sódio, né? Já na PC2, que é o que separa aqui essa parte de cima com essa parte de baixo, né? A gente tem as positivas com quase todos os elementos, com exceção do magnésio, né? Então, o que tiver negativo aqui embaixo, né, que é, no caso dessas amostras aqui, tem uma maior prevalência de magnésio. Então, no fim, os dados falam por si só, né? E dá para olhar que o GOH, eles continuam. Cadê GH? Esses caras aqui, ó. Né? Não tem o que fazer, né? Eles continuam juntos. Então, assim, não importa se é o HCA ou PCA, né? Eles continuam juntos. Então, é bem simples o HCA mesmo, sim, né? O difícil dele, assim, a aplicação dele é muito simples, né? O difícil talvez é se a gente fosse entrar em todas as formas de se calcular uma distância no espaço, né? Que não é o caso. Mas, resumidamente, assim, comece observando seus dados brutos, né? É um método muito útil para reduzir a dimensionalidade. A ideia básica é maximizar a homogeneidade interna e maximizar a heterogeneidade entre os grupos. E os resultados são apresentados na forma da árvore hierárquica, né? Os dendrogramas, né? Sempre uma representação bidimensional, diferente do PCA que a gente tem que ficar lá variando, né? Pode ser tridimensional e depois, por exemplo, se tem 6, você vai olhar 1, 2, 3, depois o 4, 5, 6 e varia entre eles. Aqui não, aqui é sempre bidimensional, que facilita bastante. Né? Daí, não sei se teve alguma dúvida aí, se quiser. Lá que a gente já Olha, vai caminhando sobre para a essa última etapa, parte. teve uma perguntinha só sobre HCA, se é sempre a distância euclidiana que é utilizada. Não, não, tem infinitas, assim, são muitas, né? E daí, assim, particularmente eu recomendo o livro da professora Márcia, que ela faz um subtópico para cada tipo de distância. E, assim, é por falta de tempo mesmo que eu não passei por elas, assim. Mas, assim, os Imagina, sem resultados problema. assim, eu gosto de frisar que não, assim, não tem mágica mesmo, assim, né? Eu testei com vários e ali e a amostra GH, por exemplo, elas nunca se separam, assim. Então, eles têm algumas diferenças bem sutis, assim. Né? Mas sempre dê uma olhada, né? A dica que fica dê uma olhada, se você for reproduzir, né? Qual que foi o método que a pessoa utilizou, Beleza, tá? Carlos, obrigada. As demais que tem aqui a gente deixa para o final se tiver um tempinho. Aí você Tá bom. continua por hora. Então, por fim, a análise de discriminantes por mínimos quadrados parciais, né? O PLSDA. Então, voltando aqui para os nossos filmes, né? Então, imaginar agora que a gente chegou numa conclusão de que eu quero, né? Quero classificar por diretor. Então, eu tenho 3 grupos com 3 diretores. Então, eu vou falar para o meu modelo que aqueles 5 grupos são do Tarantino, os 2 do meio são de Joss Whedon e os outros 3 são do Scorsese.
Então, o modelo sabe, ele vai estabelecer contornos matemáticos para isso, ele vai descrever minhas amostras. Daí o problema agora é, cheguei com um novo filme, né? Onde esse filme se encaixa? Né? Então, esse é o papel do PLSDA, né? Então, tendo as informações bem estabelecidas, né? Eu vou dar X, eu vou dar Y, e depois eu vou construir meu modelo e aí sim aplicá-lo para classificar uma amostra desconhecida. Então, o PLSDA, uma pena, assim, fica... Não, na minha cabeça, às vezes nem é tudo isso, mas aparentemente é mais simples a gente falar da regressão e depois entrar na parte qualitativa, é uma pena que não cabe aqui, mas a ideia do PLSDA é que ele vai utilizar a regressão, né? Uma regressão multivariada, como essa aqui. Então, tenho, por exemplo, uma medida em ppmv, né? Então, 0, 20, 40 e tal. E a ideia é de que o PLSDA ele vai utilizar essa mesma abordagem, só que de uma forma qualitativa. Ele vai separar entre 0 e 1. Né? Então, inclusive, nos primeiros softwares de quimiometria era isso, assim, né? O pessoal utilizava o PLS, assim, não tinha uma aba PLSDA. Então, a ideia é essa. Então, o PLSDA vai utilizar a regressão por mínimos quadrados parciais, o PLS, de forma qualitativa. E assim como na PCA, os dados x e y são projetados em um novo espaço, né? Mas, atenção, né? Na PCA não tem y, né? Então, os dados aqui é x e y e são projetados em um novo espaço. Só que a gente vai chamar de variável latente, né? E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Então, o modelo ele busca encontrar a direção multidimensional no espaço de x, que explique a direção de máxima covariância multidimensional no espaço de y. Calma aí, eu vou falar português. Então, esse aqui vai ser basicamente a estrutura, né, que a gente vai estar trabalhando. Então, X são meus dados, aqui tem os meus cromatogramas, e Y são as classes. Né? A ideia, assim, eu coloco isso porque matematicamente é mais, assim, é o que acontece, né? Mas hoje em dia os softwares eles são inteligentes o suficiente para a gente colocar, por exemplo, classe 1, classe 2, 3, 4, A, B, C, D, e eles mesmos fazem a matriz. Mas a ideia da matriz Y é que a gente pegue aqui, por exemplo, né? A primeira coluna ela vai estar representando todas as amostras que são da classe 1. Então, a primeira amostra é dessa primeira classe, a segunda é dessa e todas as outras não. Então, eu coloco 0. Na segunda coluna, eu coloco 0, 0 porque essa amostra era da primeira classe, né? E as que forem da segunda classe, eu coloco 1. Então, é uma matriz de zeros e uns. Né? Mas, de novo, hoje em dia é muito fácil. Assim, o próprio MATLAB ele entende se a gente colocar 1, 2, 3, 4. Né? Então, assim como na PCA, os dados XY são projetados no novo espaço denominados variáveis latentes. Né? Então, o primeiro passo, então, consiste em decompor X e Y em função dos seus scores e pesos, assim como a gente fez na PCA. Então, só para lembrar, né? Essa primeira etapa, então, não tem nenhuma informação de classe, né? Uma série de produto interno está aqui, né? Na PCAzinha. Então, eu vou fazer isso para o X e para o Y. Então, X vai ser decomposto em score e peso, né? TP. E o Y também, score e peso, só que a gente chama de U e Q, mas é a mesma coisa, né? Só que daí a grande questão aqui é eu preciso unir essas informações, né? Diferente do PCA, agora eu tenho Y, eu tenho a classe, né? Eu tenho a concentração, né? Então, eu não vou mais maximizar a covariância de X por si só, porque eu tenho Y. Então, o modelo, ele vai buscar encontrar a direção em X que explique a direção máxima da covariância no espaço de Y, tá? Então, eu estou usando as informações de Y para projetar meus dados, né? Estou usando as informações de Y para poder direcionar como projetar meus dados de X, né? É aí que as duas informações se unem, né? Nessa parte aqui. Né? Sabendo a maior covariância de Y, eu consigo projetar os meus dados de X. Tá? Então, aqui, assim, né? Só para falar que teve a matemática aqui, sim, mas a ideia aqui é que é muito similar ao PCA, né? Para cada variável latente, eu vou determinar um UIT inicial, daí eu vou padronizar o meu vetor, né? Então, que é essa parte quando eu padronizo o Y com relação a X, né? Que a grande questão é isso, né? Eu tenho X e Y, né? E, assim,
Enfim, no final eu vou chegar num valor de U que está associado à matriz Y. O ponto é que eu tendo score e peso para XY, eu consigo determinar novas projeções no espaço, né? A gente pode ficar apenas com essa informação, né? Aqui o W, que ele é similar às componentes principais, né? De X e Y, só que elas estão rotacionadas, né? Porque, né, só para frisar de novo, né? Eu não maximizei apenas X, né? Eu tive que fazer, né, um malabarismo ali. Eu tive que olhar para Y para depois projetar X. Então eu rotacionei, né? Então, como ela não é uma componente principal por si, a gente chama de variável latente, por conta dessa rotação, né? É isso que é importante desse slide aqui, não precisa se preocupar, né? E daí entra num ponto importante aqui, porque diferente da PCA, a escolha do número de componentes aqui é extremamente crítica, né? Então, normalmente a gente utiliza a validação cruzada, né? Então, é uma técnica muito importante para avaliar a capacidade de previsão desses modelos estatísticos, né, como os modelos de regressão e de classificação. Ela envolve a divisão dos dados em subconjuntos, a construção de modelos desses subconjuntos de treinamento e a avaliação da capacidade de previsão usando subconjuntos de teste. Então, no final, a gente vai calcular, né, a soma dos quadrados dos erros residuais de previsão com esse subconjunto que ficou de fora, né, e procurar por um mínimo ou um ponto de flexão na curva. Então, tem uma parte gráfica, que é sempre mais fácil, né? Tenho aqui minha matriz X, minha matriz Y, então X, meus dados, né? Meus espectros, meus cromatogramas, enfim. E Y, minhas concentrações, minhas classes. Eu vou subdividir, então, por exemplo, aqui eu dividi em 3. Então, no primeiro round, eu vou pegar a parte verde e a parte laranja. Vou construir um modelo. Vou usar o azul, que não fez parte dessa construção do modelo. Vou jogar no modelo e vou prever. Prevejo esse azulzinho. Estou apontando errado. Prevejo esse azulzinho aqui. Só que eu sei, certo? São dados conhecidos. Então, se eu sei qual era a concentração verdadeira, né, de referência, ou a classe de referência, eu posso comparar quantos erros ou acertos tiveram. Guardo essa informação. Round 2. Pego o verde e o azul e deixo o laranja de fora dessa vez. Mesma coisa, construo o modelo, prevejo com o laranja que ficou de fora, vejo meus resultados, comparo com o original, calculo os erros. Round 3, mesma coisa, só que com verde, calculo os três, vou ter uma média, né? E graficamente eu vou ter algo assim. Então eu vou testar o meu modelo para vários fatores, né? Inclusive isso é legal, né? A gente fala de componente principal, variável latente e tudo mais, assim, mas no final tem uma palavra que serve para todo mundo, que é número de fatores. Então, eu vou avaliar o número de fatores, então, né, para 1 fator, 2 fator, 3, 4, 5, e assim por diante. E a ideia é que eu vou procurar, né, só com um conjunto de calibração, onde está o meu menor erro de previsão para aquele subconjunto, né, que é a validação cruzada, né? Então, nesse caso aqui, o modelo com 5 variáveis latentes, com 5 fatores, tem o menor resíduo aqui, né? O menor erro. Então, idealmente, eu tenho uma curva assim, com um vale bem definido, um cotovelo, uma inflexão, né? Faço uma derivada aqui, sei lá, automaticamente eu tenho o valor ótimo, né, de variável latente, né? Mas a vida, bom, ela põe os obstáculos aí, e daí normalmente não tem uma inflexão tão aparente. Então, o que a gente faz é próximo de um vale, a gente testa algumas variáveis latentes com mais calma, né? Então, o que eu gostaria de deixar claro assim, que o importante aqui é sempre trabalhar apenas com conjunto de calibração, sabe? Nunca olhar para sua validação externa, né? Faça as decisões apenas com a calibração, para só então a gente testar, né? Então, algumas armadilhas, né? Replicadas sempre andam juntas, tá? E não é o caso para classificação, mas eu gosto de falar que é para o caso da extrapolação na calibração, né? Que é escolher um teste que está fora do espaço, né? Então não adianta você tentar validar com, né, fiz de 1000 a 2000 e tento validar com 3000, não vai dar certo, né? Ou vou tentar validar com uma classe que não estava prevista, assim, não vai dar certo, né? E os resultados aqui são na forma de uma matriz de confusão, acho que a maior parte já deve ter visto, né? Então, tem os previstos e os medidos, né? Entre aspas, o real, né? E daí eu vou ter as taxas de falso positivo, né? Falso negativo,
né? Posso calcular a sensibilidade, especificidade e exatidão, né? Então, a grande ideia aqui é a gente maximizar, né? Maximizar as taxas de verdadeiro positivo e verdadeiro negativo e minimizar, né, os falsos positivos e falsos negativos, né? Então, normalmente a gente encontra, né, as curvas ROC, né? Então, vai descrever a capacidade discriminativa de um teste diagnóstico para um determinado número de valores, né? O cutoff point, né? Então, tentando pôr em evidência os valores para os quais existem maior otimização de acessibilidade, função de especificidade, mas, assim, a ideia aqui é, né, pegando essa curva ROC, né? O ponto onde isso acontece é o A1, né? Onde eu tenho maior compromisso entre sensibilidade e especificidade, né? Então, como o quadrado perfeito aqui, né, dá uma área de 1, né, é o nosso 100%, e esse pontilhado é sempre os 50%, porque né, jogar uma moeda para cima é 50%. Então, você já está com um conjunto randômico aí que não faz o maior sentido, né? Então, quanto maior a área abaixo dessa curva, maior a relação direta da resposta que eu estou obtendo com o verdadeiro valor para aquela amostra, né? Então, só um exemplinho aqui, para a gente dar uma olhada nas figuras. Então, são metabolômica de soro sanguíneo para acompanhamento da vasculatura em idosos de Uppsala, que é uma cidade na Dinamarca, não, na Suécia, né? Eu tirei desse site aqui, é um site bem legal, tem muito banco de dados, né? Então, são metabólitos de soro sanguíneo por LCMS e 968 amostras, ou seja, 968 linhas, 189 metabólitos, né? 189 colunas. E as classes que fizeram é do sexo masculino e feminino. Então, eu vou tentar, baseado nesses metabólitos, descrever se uma pessoa é do sexo masculino ou feminino, né? Esses são os dados, são variáveis discretas, né? Então, foi uma peak table, então ele não é contínuo, não tem cara de espectro, não tem cara de nada, né? Então, plotado assim, não... Mas, assim, dá para ver que de homem e de mulher é bem parecido, né? Você vê que estão sobrepostos aqui, de vez em quando você consegue ver que tem um vermelhinho por baixo, né? Só para lembrar, né? Amostras, né? São os pacientes e as variáveis são os compostos, né? A colina, a creatina, caprolactama, creatina, enfim, né? São os compostos. Então, eu tenho uma classe com 483 para feminino, 485 masculino. Está bem equilibrado. Isso também é muito importante. Existem até algoritmos para lidar com classes desbalanceadas, que começa a ser um desafio, né? Se você tem, por exemplo, 500 de uma classe 100 da outra, o modelo começa, né, a ter maior dificuldade para construir os limites matemáticos, né? E a gente vai dar uma olhada, então, nos erros de classificação cruzada, né? De validação cruzada, né? Então, aqui tem os erros de calibração em laranja, e a gente está interessado em olhar esse azul aqui, a gente vê que tem o mínimo aqui, né? Entre 3 e 4, né? Mais ou menos. Isso, aqui, 3 e 4. Então, aqui estão os resultados de validação cruzada. Então, aqui eu deixei, né, só para a gente dar uma olhada, um gráfico de Q resíduo, né, resíduo Q por T quadrado. Então, assim, eu não vejo, né, tá de 0 a 2,5, a 3,5, assim, eu não vi necessidade de excluir nenhuma amostra, tá? Assim, então, tá tudo dentro, né, de uma normalidade aparente, né? Aqui os resultados de predição, então, para validação cruzada, então, abaixo dessa linha vermelha em meio aqui, né? Esses vermelhos que eram os pacientes femininos, eles foram classificados errados, e acima, os verdes, os masculinos, foram classificados errados, tá? Então, nossas curvas ROC, tá? Então, a gente tem aqui a área abaixo da curva de 0,87, né? Aqui eu coloquei só para falar, né? O cálculo do threshold, que às vezes pode ficar assim, é determinado automaticamente, mas pode ficar uma dúvida aí, né? Desse software aqui, eles usam determinação de limiar bayesiano para análise discriminante. Eu tive até que ler aqui. Mas é um método de análise de dados para estabelecer automaticamente um valor limiar que divide com maior precisão duas ou mais classes lógicas. Então, ele tenta minimizar o risco de classificação incorreta
numa previsão futura. Então, a gente assume que os valores previstos para cada classe seguem uma distribuição normal. Isso é um jeito de calcular, tá? Tem outros jeitos de se calcular. Então, eu assumo que é uma distribuição normal e tento minimizar o encontro das duas gaussianas, né? Nesse caso, ficou em torno de meio, né? Não é algo que a gente realmente precisa se preocupar, tá? A não ser, né? Fica uma ressalva, se a gente está fazendo um método em que eu não posso ter nenhum falso positivo, por exemplo. Isso pode acontecer, né? Então, a gente talvez tenha que olhar com mais calma e até eventualmente mudar isso manualmente, né? Mas, no geral, isso é tudo feito em segundo plano, tá? E os nossos resultados aqui, né? Então, a gente sempre vai reportar aqui como uma matriz de confusão, né? Então, então aqui foi determinado, né? 306 o sexo feminino como sendo sexo feminino, então, né? Os verdadeiros positivos, e 76 erroneamente. 317 para o masculino e 76 erroneamente. Então, beleza, construí meu modelo, fiz a validação cruzada, escolhi o número de variáveis latentes, só então entrei com os meus dados de previsão, né? Então, tudo aquilo lá era com a calibração. Agora eu entrei com os meus dados de previsão. Então, a gente pode olhar aqui para os dados de previsão, o QIT quadrado tem menos problema ainda, né? Nada muito discrepante. E aqui está os resultados de previsão, né? Então, abaixo de meio aqui os sexo feminino errôneos e os acima de meio do verde os masculinos errôneos, né? Então, as curvas ROX para previsão, né? Então, a área abaixo da curva aqui é de 0,86 para ambas as classes, né? Então, aqui é interessante. Opa, é bom sempre lembrar que esse eixo aqui é 1 menos a especificidade, né? Pode dar um nó, assim. Então, e os resultados, né? Então, preditos como feminino 81, como masculino 20, né? Então, errou 20, errou 16, né? E aqui os cálculos, né, do sensibilidade, os erros, né, o teste F e tudo mais, tudo feito automaticamente. E cada software reporta de uma maneira, né? Mas o que eu queria falar rapidamente aqui para terminar são duas coisas legais de dar uma olhada sempre quando você está fazendo um modelo de classificação, que uma delas é a variáveis importantes na projeção, os VIPs, então que vai estimar a importância de cada variável na projeção, utilizando o modelo PLS, e é frequentemente usado para seleção de variáveis. Eu não sei se vai ter chance aí de estar mexendo com seleção de variáveis, né? Mas é muito legal, porque uma variável com uma pontuação VIP próxima ou maior que 1, ela pode ser considerada importante no modelo fornecido, e variáveis com pontuação VIP significativamente inferiores a 1 são menos importantes, e daí pode ser uma boa opção para exclusão do modelo, né? Então, e é legal de ver que a natureza do cálculo do VIP é tal que, quando o modelo é reconstruído, novas variáveis sempre ficarão abaixo do limiar, né? Então, essa abordagem não se presta à exclusão repetida de variáveis, assim. Então, dá para sempre ir descobrindo novas variáveis. E, bom, não importa muito aqui a parte matemática, mas eu destaquei aqui algumas só para a gente ficar de olho, né? A creatina, creatinina, fosfatilocolina, esfigonomielina, ceramida e octadecenol, né? Esses 6. Porque a outra figura é a razão de seletividade, né? E a gente percebe que, assim, essas coisas andam sempre juntas, né? Inclusive no PLS Toolbox do MATLAB, ele faz automaticamente. Tem uma das opções testar a razão de seletividade ou o VIP. Ele testa os dois e já te fala o melhor e já separa as variáveis, né? Mas o legal da razão de seletividade é que ela oferece uma avaliação numérica bem simples da utilidade de cada variável no modelo. Então, quanto maior a razão, mais úteis são as variáveis, né? Então, tem muita gente que usa, por exemplo, um paciente saudável, paciente com uma certa doença, e faz a classificação, e às vezes está menos interessado no resultado de falsos positivos e tudo mais, e mais interessado em saber assim, por que separou essas duas classes, né? E daí dá uma olhada nos VIPs ou na razão de seletividade, porque ali vai estar as variáveis mais importantes, né? As variáveis mais interessantes para explicar essa construção do modelo, né? E eu acho que, bom, eu vou passar só por causa do tempo do OPLSDA, porque eu acho que é importante falar uma coisa, né?
o OPLSDA, essa parte ortogonal, ele não tende a mudar muito os resultados. Então, aqui tá o meu modelo PLSDA e o mesmo modelo OPLSDA. Então, o que eu costumo dizer é que, inclusive no software que eu uso, o OPLSDA está como uma subetapa de refinamento de um modelo PLSDA. Então, assim, se você tem um modelo PLSDA ruim, não adianta ir para o OPLSDA, né? O PLSDA ele dá uma impressão melhor graficamente apenas, né? Os resultados, eles são os mesmos, né? Se a gente olhar aqui, né? 322, 60, 65, 328. 322, 60, 65, 328, né? O modelo OPLSDA, ele não pode ser melhor, por definição, do que um modelo PLSDA, né? Então, ele é só uma etapa de refinamento e, eventualmente, você vai ter uma figura mais elegante, né? Mas, só para fechar, então, PLSDA é um método de classificação, diferente do PCA. Nunca utiliza o PCA na mesma frase com a palavra classificação. Funciona bem com problemas superdimensionados, então ele funciona bem quando tem mais variável do que a amostra, né? O que é bom para os nossos casos, né? Os modelos são interpretáveis, a validação cruzada adequada é muito importante e é sempre melhor ter um conjunto de teste independente, né? Não confiar só na validação cruzada. E o OPLSDA vai fornecer resultados muito semelhantes ao PLSDA e o OPLSDA serve como uma etapa de refinamento. E é isso. Legal, Carlos. Muito obrigada aí pela Desculpa excelente pela palestra. correria no final aí. Não, tá tranquilo, a gente super entende. Então, eu queria falar para o pessoal que está presente que o microfone agora vai estar aberto para quem quiser fazer pergunta aqui ao vivo, por voz, e se ninguém quiser, a gente aproveita o tempo para 2 perguntinhas, talvez dê tempo aí. Legal. Sim. E aí, quem quiser fazer a pergunta pelo microfone, pessoal, pode usar o levantar a mão, que a gente libera o microfone, porque, na verdade, os microfones tem que liberar individualmente, então, só se manifestem, por favor. Mas, bom, vou agradecer, porque a Joana vai passar então a parte das perguntas. A gente teria um intervalo agora, mas se você não se importa, Carlos, de ficar uns 5, 10 minutinhos Não, mais para fazer imagina. umas perguntas, aí a gente faz um Imagina. intervalinho mais curto. Então, obrigado. Só queria agradecer mais uma vez por ter aceito e por ter dado esse overview completo de todas as técnicas, que é o que a gente mais usa em metabolômica, né? Então, acho que se estava na dúvida do que selecionar, é, acho que isso é o básico para quem faz metabolômica, saber o que você mostrou aqui. Então, valeu Ah, que mesmo. bom. Agradeço demais. Alguém levantou a mãozinha aí, Vinícius? Você está mudo. Desculpa, ainda não, eu vou ficar de olho se alguém levantar, eu abro o Tá, microfone, mas acho eu que vou por fazendo enquanto, então. isso. Beleza. Bom, Carlos, a primeira pergunta aqui é, então, deve-se olhar o VIP, excluir as variáveis menores que 1 e rodar o modelo de novo para ver se melhora a separação, predição, etc. Isso, é isso que o software faz. É isso mesmo. É que eu pulei Beleza. a parte matemática lá, mas é que, por definição, ali a soma dos quadrados é 1. Então, se passou de 1, é muito importante, né? Uhum. É uma natural do cálculo ali. Certo. Agora ele voltou aqui para a questão do resíduo, né? Q2 e R2 da validação. Qual é o mínimo aceito para validar o método? Q2 e... Não, Q Q2, quadrado? isso, Q quadrado. Ah, é verdade, não é a questão do resíduo, eu que confundi, desculpa. É o Q quadrado e o R quadrado da validação. Qual é o mínimo aceito para validar o método? Eu tô confuso. É o R quadrado mesmo que ele quis dizer, será? Como não tem o superescrito aqui, né? Eu estou lendo conforme tá, É mas me R2? parece R2, exatamente. Ah, mas bom, a gente não falou de calibração hoje, né? Mas assim, não é como se tivesse um mínimo, né? Assim, não diria que existe um mínimo. Assim, bom, eu não, assim, metabolômica pode, a metabolômica ela cresceu como uma área por si já, assim, né? Mas eu sempre dou um exemplo que eu tinha um colega de laboratório que trabalhava com análise de solo
E os modelos dele tinham R quadrado 0,6 e eram excelentes. Excelentes mesmo, assim. Então, assim, não é como se tivesse um mínimo, né? Depende do problema, né? Teve uma outra pessoa aqui que parece esclarecer essa questão. No MetaboAnalysis, avalia o resultado de PLSDA com Q quadrado e R quadrado. O que acha desses R valores para quadrado. avaliar o modelo comparado com a tabela de confusão? Acho que é referente a isso também a pergunta anterior, né? O R quadrado, eu confesso que eu não sei do R quadrado para PLSTA. Não sei se é alguma nomenclatura. Eu acho que é só uma diferença de nomenclatura. Eu não lembro exatamente o que é o valor, mas acho que é exatamente uma diferença de nomenclatura. Beleza, passando aqui. Aqui eu acho que é da parte que você fala lá da apresentação dos dados em PCA, né? Uhum. Para dar um exemplo de como a gente pode dar essa informação em pares, scores e loadings. Eu acredito que seja do conselho que você deu sobre não apresentar essa figura independentemente, né? Sempre juntar o que você tem de Isso, scores e de loadings, eu... né? Assim, bom, lógico que né, não é uma imposição, mas assim, a ideia é que durante o trabalho sempre seja reportado os dois, né? Agora, pessoalmente, eu, Carlos, gosto de que todas elas estejam sobre uma mesma número de figura. Eu acho importante isso, né? Mas o conselho é de que apareça os dois, porque né, a ideia é sempre separei ou não e por quê, né? Em geral, a gente vê esses gráficos ou eles paralelamente apresentados, né, um do ladinho do outro, ou até os dois gráficos na mesma figura, né? Isso é um biplot, né? Isso. Se tiver pouca variável, o biplot ele vai muito bem, assim. Mas aí é uma questão de gosto e do que for melhor para a revista também, né? Ou pro, sei lá, para tese, dissertação, enfim. Aqui a Hebreia pergunta se a tabela gerada pelo PLSDA equivale a uma curva ROC. De certo modo, sim. Certo, elas são complementares, sim. Porque bom, pelo menos no PLS do Box, a questão de sensibilidade lá vai estar junto com a tabela de confusão, né? A tabela de confusão por si, por definição, não tem nada, né? Só as taxas, né? Os cálculos vêm depois. Mas normalmente esses softwares costumam reportar tudo juntinho, né? Beleza, eu acho que a última pergunta aqui, que está diretamente focada no que foi falado, sobre a parte da PCA, é que se teria algum exemplo de PCA que não conseguiria distinguir diferenças de grupos. Como é que Nossa, seria o é o que caráter mais dessa tem. PCA? A gente fica torcendo para que não seja assim, É, né? é o mais triste. Eu fico muito feliz que você não tenha visto, a pessoa que perguntou não tenha visto uma ainda, mas Aham. acontece muito, sim. E aí a característica visual dele é simplesmente não, a gente não percebe essa separação assim, né, Isso por dos exemplo, extremos, né? pensando, você colocou lá 4 classes de objetos, cada um com uma cor, e vai estar todos sobrepostos, né? Beleza. Bom, aqui o resto do pessoal está falando. Não, acho que vou pegar mais umazinha aqui. Não entendi quando você falou que no próprio programa retira os valores de VIP Score menos. Ah, não, isso aqui essa questão técnica aqui. Seria a seleção automática dos VIP Scores abaixo É, daquela linha de -1, né? normalmente você É. coloca assim, seleção de variável por VIP e Aham. ele vai rodar, né? Ele vai fazer tudo isso. Aham. Acho que as demais perguntas aqui estão mais relacionadas à parte prática até, né, de como se rodar isso dentro de uma análise prática. Acho que a gente pode fechar por aqui, não sei se o Vinícius quer colocar mais alguma, mas assim, acho que essas perguntas também podem ser encaminhadas aí para você, né, Carlos? Posteriormente a gente Assim, manda de volta aqui algumas respostas para os participantes e eu queria mais uma vez agradecer a sua palestra maravilhosa, relembrou muita coisa, aprendi muito também e muito obrigada. né? Obrigado você, gente. Muito obrigado pela atenção e pelo convite. Foi um prazer.